Agora a gente fala do Bahia, o Bahia que eu trouxe aqui, né, falando sobre o momento que vive o meio de campo do tricolor. O meio de campo que encantou os olhos do futebol brasileiro em 2024, em 2025 e agora passa por um período de baixa. E não só do Everton Ribeiro, esse cara que comanda o time, mas também do Caio Alexandre, que conviveu com lesões na reta final do ano passado e no início dessa temporada. 2 lesões só nesse ano. O Jean Lucas, que chegou até a ficar no banco de reservas, né, pelo baixo rendimento que vem tendo na temporada, mas é um cara que, sem dúvida alguma, tem qualidade técnica. Os 3 jogadores, né, tem qualidade técnica incontestável, mas tem fases e fases no futebol. E essa pausa para a Copa do Mundo, em que o Bahia volta no dia 22 de junho a se reapresentar, a fazer os treinamentos, pode ser fundamental para esse trio recuperar o bom momento, né? Ficamos na torcida para Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas recuperarem esse bom futebol e, claro, também para a diretoria do Bahia trazer reforço para ajudar esse trio aí a ter um melhor rendimento também. Outra notícia do Bahia importante é sobre a divisão de base. O foco do Grupo City, a gente já percebeu, né, que é buscar jogadores que são destaques na divisão de base de outros clubes, como foi o Cauê Furquim, que inclusive marcou gol antes de ontem pela seleção, a seleção sub-17. Ele fez um golaço de falta, de perna esquerda. E o Caio Suassuna foi mais um jogador convocado para a seleção. Ele que é do sub-20 do Bahia, foi convocado para a seleção sub-20. Então o Bahia, gente, tem jogadores convocados para todas as categorias de base da seleção. É um feito super interessante, né? Tem jogador no sub-15, representando no sub-16, sub-17 e sub-20 pela seleção brasileira masculina, tá bom? Então olha aqui, ó, o atacante Caio Suassuna, que é sobrinho neto do Ariano Suassuna, grande autor do nosso Nordeste, ele foi chamado para defender a seleção nos amistosos contra o Chile, que foi no dia 6, e também no dia 9 de julho, que servem de preparação para o Sul-Americano da categoria que vai ser disputado no ano que vem, tá bom? Ele que é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-20, tem 8 gols marcados, foi relacionado para 10 jogos do time profissional, inclusive entrando em campo em algumas partidas. E aí o Lian já tinha sido convocado, o Cauê Furquim, como eu falei, também já tinha sido convocado para a seleção Sub-17, né? A gente viu no ano passado o Roger e também, o Juan Pablo e o Del sendo importantes, fundamentais no Sul-Americano e no Mundial, né, com a seleção brasileira. E agora a gente vendo também Jonathan Marinho, Daniel Davi no Sub-16. A gente viu também aqui, ó, o Kailan no Sub-15, muito legal essa reviravolta aí da base do Bahia, representando também com a seleção de base do nosso Brasil. Vem que agora nesse clima de Copa do Mundo, o esporte está entrando em campo. Sempre com muito carinho a gente recebe eles aqui, ó. Rainan Peralva no Bahia Meio Dia. Fala, Del, muito boa tarde para você. Fala boa de tarde, tudo galera. de esporte, né? Claro, com certeza, sem dúvida alguma. Ainda mais nesse clima que a gente tá, né? Você de verde, eu Aí, também. ó. Com a esperança pelo Hexa. Estamos cheios de esperança. Sem dúvidas, e a gente tem 2 baianos nessa seleção. E eu quero falar justamente sobre isso, porque a CBF lançou ontem à noite o projeto 26 Ruas. 26 convocados, 26 ruas. Sabe qual é a ideia? É um filme, livro, que resgata a raiz dos atletas convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ou seja, essas raízes, desde a origem dos jogadores. Cada rua que eles deram seus primeiros dribles, sabe? Que eles mostraram seu talento pela primeira vez, que um vizinho olhou e falou: rapaz, você tem talento, seu filho é bom, leva ele para uma escolinha de futebol. Então, cada atleta da amarelinha... A rua deles mesmo, o lugar Isso. onde eles começaram tudo ali. Exatamente. Que legal. Seja lá no Rio de Janeiro, seja na Bahia, seja no Rio Grande do Sul, por todo o Brasil. E aí, é uma obra do fotógrafo Sam Robles e do diretor Ulisses Neto, que percorreram esses 26 primeiros campos de futebol dos convocados ao longo de 1 mês e meio. E claro, os 2 baianos estão lá representados. Danilo, com a rua Eixo 5 de Fazenda Coutos 3, e Bremer, que cresceu na Fazenda Paraíso, lá em Itapetinga, na verdade Itapitanga, lá no sul do estado. Da Bahia, isso exatamente. Aí. Então, vamos ouvir o Danilo, o que ele falou sobre esse projeto, que é muito legal? Vamos mostrar. Feliz, né, em ver aparecendo ali a rua onde joguei muito baba, né, que fala lá em Salvador. Brinquei muito com meus amigos. Ver também aquela molecada lá que vira e mexe quando eu vou lá, quer tirar foto comigo, quer um autógrafo. Então, tive boas lembranças ali, quando eu vi aquelas fotos ali. E fiquei muito feliz em estar aqui também representando a minha comunidade. E espero que
Nós, brasileiros, temos mais jogadores assim que vinham das favelas, das comunidades, jogando na rua, apesar que caiu um pouco essa essência nossa, mas espero que volte pra gente ter, que é ali que sai a malandragem, sai o futebol de rua ali, a alegria ali, então espero que tenha mais atleta, mais craque aí surgindo aí. As fazendas, né? Fazenda Coutos e Fazenda Paraíso, de Bremer e de Danilo aqui. E eu concordo com o Danilo, viu, Dé? O improviso, a arte do improviso, da alegria, sai daí das ruas. Sem dúvida, do campo desnivelado. Às vezes você jogando ali numa ladeira, em cima do asfalto, isso é muito legal, isso traz a essência do nosso futebol e Danilo faz parte dela, né? Que bacana, estamos torcendo demais por esses nossos dois baianos, brilhando no Botafogo especial. E vai brilhar, sem dúvida, na seleção brasileira também. Falando em seleção, deixa eu mostrar para a galera de casa como está a programação da seleção brasileira. Tem muita gente reclamando que não tem jogo em horário comercial, né? Para dar aquela folga no trabalho. Mas, gente, tá chegando a Copa do Mundo, falta pouco. Faltam 2 dias para chegar a Copa. Só que o Brasil entra em campo pela primeira vez no sábado, tá? 13 de junho, Dé. Logo após o Dia dos Namorados, Brasil e Marrocos, para mim, o jogo mais difícil, a maior pedreira que a seleção tem nesse começo. É o mais difícil mesmo. O mais difícil, a seleção mais bem montada, bem trabalhada, essa é a seleção do Marrocos, que inclusive venceu o Brasil recentemente no amistoso. E já é sábado agora, hein? Sábado agora, 7 da noite esse jogo, lá em Nova Jersey. Aí depois o Brasil joga na Filadélfia, continua por lá, né, dia 19 de junho, vai jogar na Filadélfia, falo por lá, na costa oeste, né? Sim. Desculpa, na costa leste dos Estados Unidos, tá? Brasil contra o Haiti, dia 19 de junho. E essa tem uma expectativa para um craque poder estrear. Já eu falo sobre isso. Dia 24 de junho, São João, todo mundo, ó. Eita, aqui, ó. arrastando o pé e com a cabeça no campo. Claro, porque 7 da noite, aquele jogo ali é 9h30 da noite, esse jogo aqui é 7 da noite, dia 24 de junho, Brasil e Escócia. Aí já é lá em Miami, tá bom? Aí o Brasil pega o avião e viaja lá para o sul dos Estados Unidos para fazer esse jogo. Então, temos aqui os 3 primeiros jogos da seleção na fase de grupos, lembrando que 2 melhores se classificam, com certeza os terceiros melhores ali, os 8 terceiros melhores, passam de fase para as 16 avos de final. Não tem mais oitavas de final direto. Ah, não tem mais oitavas? Não, vai direto para 16 avos de final, depois passam para as oitavas de final, depois quartas, semi e final. Ao invés de 7, são 8 jogos para ser campeão agora. Isso, você acha que isso traz mais dificuldade ou não, um desafio maior ou não? Eu acho que é mais democrático, sabe? Você traz mais seleções ali para a Copa do Mundo e dá mais oportunidades ali para uma seleção mais fraca, num jogo de mata-mata, de jogo único ali, conseguir passar de fase. Dá mais adrenalina. Inclusive, eu estava falando sobre um craque que pode voltar, né? Eu quero trazer essa evolução de Neymar Júnior. O Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, ele está lesionado, né? Uma lesão na panturrilha. Todo mundo está querendo saber, será que o Neymar vai estar disponível para a estreia? A CBF divulgou uma nota, está falando que Neymar na estreia está fora, mas que houve uma boa evolução e existe a expectativa de que Neymar esteja à disposição para o jogo contra o Haiti, ou seja, o segundo jogo. Esse cara aí pode estar disponível, pelo menos ali para jogar o segundo tempo. E o Brasil já estando classificado na última fase, pode o Neymar jogar os 90 minutos ali na terceira rodada, né, contra a Escócia. E aí, quem sabe, ele ser decisivo mesmo na fase de mata-mata. Vamos torcer, né? Ele está se esforçando, né? A comissão técnica, toda a comissão técnica e a parte médica está bem, né, focada aí nessa recuperação de Neymar e a gente está torcendo. Tamo junto, na torcida. Salve galera do Esporte Clube Bahia, tudo certo? Vocês estão no Sala ECB, e vamos todos juntos, continuar assistindo mais um vídeo sobre o nosso tricolor. Bom, e após 7 meses, lateral volta a ganhar oportunidade com Ceni em duelo da Série A. E o técnico Rogério Ceni precisou buscar alternativas para a lateral esquerda do Bahia na partida contra o Botafogo, que foi a última antes da pausa para a Copa. Isso porque Luciano Juba e Iago Borduque, principais opções da posição, estavam fora devido a problemas físicos. Com as ausências, o jovem Zé Guilherme recebeu a oportunidade de atuar. O lateral fez sua estreia na primeira divisão em 2026 e voltou a disputar uma partida oficial após um longo período afastado dos gramados. E em 2026, Zé Guilherme participou de apenas 4 partidas. Antes do confronto mais recente, sua última atuação havia sido em 21 de fevereiro, quando entrou como opção no banco de reservas na rodada final do campeonato estadual. Após aquela partida, o lateral esquerdo não foi incluído nas listas de relacionados nas 16 primeiras rodadas do Brasileirão.
Ele voltou a ser relacionado apenas para o duelo contra o Coritiba, após a ausência de Luciano Juba. E considerando apenas a Série A, Zé Guilherme havia somado somente 85 minutos em campo pelo Bahia antes do jogo contra o Botafogo. Na ano de 25, o lateral entrou em campo saindo do banco nas partidas diante de Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Curiosamente, sua última participação no Brasileiro até então havia ocorrido justamente contra a equipe carioca, em 10 de outubro do ano passado. Dessa forma, o confronto marcou a primeira vez que Zé Guilherme iniciou uma partida como titular do Bahia em uma competição profissional desde que chegou ao clube, em janeiro de 2025. Zé Guilherme tem 21 anos e foi revelado pelo Grêmio de Porto Alegre. E é isso, torcedores, venho agradecer a cada um que assistiu o vídeo até aqui, bom demais contar com a audiência de todos. Um cheiro, fiquei na paz e até mais, valeu gente!